Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus 13:9. 30 de junho de 2002, 19 horas e 30 minutos. Seu filho adotivo, Eurípedes Higino dos Reis, ainda extasiado, como milhões de brasileiros pela conquista do pentacampeonato de futebol ocorrido horas antes, vai até o quarto do médium para ver como ele estava. Encontra Chico desacordado e sem vida. Uma parada cardíaca levara de volta um dos maiores mitos da história do país. No estado de Minas Gerais, onde nasceu, foi declarado luto oficial de 3 dias, e o que se sucedeu a partir dali foi uma comoção nacional. Mais de 150 mil pessoas foram até Uberaba dar o último adeus ao corpo velado no Grupo Espírita da Prece, centro espírita fundado na casa em que vivia. Por volta das 17 horas, o cortejo saiu do Grupo Espírita da Prece, levando o caixão de Chico Xavier em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros. O desfile em carro aberto seguiu pelas ruas Segismundo Pereira e pelas avenidas Edilson Lamartine Mendes e Nenê Sabino até chegar ao cemitério São João Batista. O sepultamento ocorreu no dia 2 de julho, às 17 horas, na quadra O, Galeria 623. Foi aplaudido por milhares de pessoas durante todo o enterro e trajeto até o cemitério, que se despediram do médium ao som das músicas Canção da América e Nossa Senhora, umas das preferidas de Chico Xavier, que completaria 75 anos de trabalho mediúnico em julho de 2002. O mito cumprira a sua missão e se tornaria imortal. Francisco Cândido Xavier não foi uma pessoa comum. Não é do tipo que podemos compreender sem nos despojar de preconceitos. Ele viveu entre dois mundos. Não era só um grande médium, mas um sujeito extraordinário. Trazia um conhecimento especial da natureza humana. Parecia ler pensamentos e tinha referências impossíveis para uma pessoa comum. Dizia receber tudo dos espíritos, mas algumas coisas pareciam de tal maneira automáticas que certamente só poderiam ser explicadas pela influência decisiva de sua capacidade desenvolvida em existências anteriores. Chico Xavier é, no mínimo, estranho para quem não pôde conhecê-lo e não partilha ainda hoje dos conceitos que ele tanto divulgou, como a vida após a morte, a reencarnação, o mundo espiritual, a mediunidade, entre outros. Mas torna-se menos compreensível ainda quando se analisa o homem, que poderia ter ganhado milhões em direitos autorais e doou tudo. Aquele que recebia doações de toda parte do país, mas que não ficava com nada. Pagava as contas com sua modesta aposentadoria. Vendo a figura de Chico, fica mais difícil ainda compreendê-lo. Um sujeito com ar tipicamente caipira, fisionomia simples, vestindo sempre um terno surrado e vivendo em uma casinha sem grandes riquezas. Chico só é compreensível para quem entende que pouco sabe sobre a vida, sobre suas origens e sobre a capacidade de um ser humano em amar ao próximo. Ele certamente veio de outro planeta, apesar de se parecer conosco fisicamente, seus modos, hábitos e reações eram totalmente diferentes. Tivemos sua companhia aqui durante 92 anos. Neste período pudemos aprender algumas coisas, surpreender-nos com muitas outras, incompreendermos boa parte dos seus ensinamentos, mas o admiramos. Um vídeo sobre Chico Xavier não pode ser visto e compreendido sem que o espectador se disponha a abrir o coração, pois a maior parte de sua biografia parece criada por dramaturgos ou escritores clássicos de ficção. Parece muitas vezes roteiro de filme de ficção científica. Mas tudo está documentado. Assim, o legado deste homem para o país é indiscutível, e certamente ele jamais será esquecido, pelo menos enquanto existir alguma das milhares de pessoas que foram auxiliadas por ele, e dos milhões que tomaram conhecimento de sua vida. E isso sem falar nos espíritos que estiveram com ele, mas isto certamente pode transcender nossa capacidade de compreensão